Olá, este vídeo é uma contribuição da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares para a comemoração do bicentenário da independência, evento organizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em conjunto com suas sociedades associadas. Nós temos muito prazer em participar e agradecemos o convite. Eu apresentarei, em primeiro lugar, os ex-presidentes da SBBN que se dispuseram a gravar o vídeo. Vamos lá, vamos falar um pouco de radiação, vamos falar sobre energia nuclear, vamos falar sobre medicina nuclear, vamos falar sobre radiofarmácia, falar sobre radioproteção, tentar falar um pouquinho sobre as biociências nucleares. O interesse na aplicação de fontes de radiação em procedimentos diversos nas diferentes áreas do conhecimento vem crescendo ao longo dos anos desde a descoberta dos raios-x por Röntgen em 1895 e das emissões radioativas emitidas por radionuclides diversos por Henri Becquerel em 1896. O interesse em esclarecer os efeitos biológicos dessas radiações possibilitou o emprego em tratamentos e o uso das mesmas para auxiliar no diagnóstico de doenças. Desde o início, ficou clara a necessidade da integração de profissionais de diversas formações acadêmicas, visando o desenvolvimento de tecnologia para permitir o uso com segurança dessas fontes de radiação nas biociências. A medicina nuclear cada vez mais avança e passa a ser uma especialidade que auxilia no diagnóstico, assim como auxilia no tratamento das mais diversas doenças com emprego dos radiofármacos. O envolvimento de médicos, físicos, químicos e profissionais responsáveis pela radiofarmácia sempre foi fundamental. Mas sempre existiram peculiaridades que passaram a exigir que surgissem sociedades científicas que pudessem ter autonomia nas suas diretrizes para fortalecer e mostrar sempre as novas tendências nas aplicações dos radiofármacos. Assim surgiu, em 1996, a SBBN, a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, da qual eu, Mário Bernardo Filho, tive a honra de ser o primeiro presidente. Objetivos voltados para a pesquisa sobre os efeitos biológicos das radiações ionizantes e não ionizantes, para a biotecnologia, visando aperfeiçoar tecnologias com fontes de radiação e instrumentação associada para o desenvolvimento de novas moléculas, nanobiomateriais, radionuclides, radiofármacos e fontes de radiações ionizantes e não ionizantes, promovendo a inovação e garantindo a qualidade do diagnóstico e da terapia. E claro, a educação e divulgação científica têm sido mantidos e cada vez mais atualizados pela Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares. O primeiro congresso da SBBN foi em 1997 na UERJ, com o tema Radionuclides, Saúde e Pesquisa. Nesse momento foi homenageado o professor Eduardo Pena Franca, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filhos, referência no ensino da física nuclear e de suas aplicações, da metodologia de radioisótopos. Foi meu professor, sempre lembrado e enaltecido. De forma especial, eu vou repetir esse especial, de forma especial, devo lembrar de uma pessoa muito especial que muito contribuiu para o crescimento da radiofarmácia no Brasil e da própria SBBN, o professor Eloy Júlio Garcia, que foi um dos presidentes da SBBN.
2005, organizamos e presidimos o 5º Congresso da SBBN na cidade de Belo Horizonte. Nesta ocasião, contamos com a presença de 17 palestrantes, pesquisadores de diversas partes do mundo. Realizamos neste mesmo evento, conjuntamente, o primeiro encontro científico Brasil-Espanha, com a colaboração da Sociedade Espanhola de Medicina Nuclear, representada pelo Dr. José Martim Comim. Evidentemente que as aplicações dos radioisótopos, tanto para o diagnóstico quanto para a terapia, foram o tema central deste evento. Destaco aqui que, de forma pioneira, eu diria, no mundo, enfatizamos a nanotecnologia associada ao radioisótopo para estudos de farmacocinética e de biodistribuição na identificação de tumores, focos inflamatórios e infecciosos. Dando sequência à colaboração Brasil-Espanha, nós realizamos nas Ilhas Canárias, em Tenerife, o segundo encontro científico Brasil-Espanha, presidido pelos doutores Rafael Alarcó e José Martim Comim. Neste evento em Tenerife, contamos com a presença de pesquisadores representando o Brasil, do IPEM, da UFMG e do IRD. Foi na mesma linha de investigação. Gostaria de ressaltar que, por ocasião do Congresso da FESB, realizado na cidade de Salvador, Dr. Mário Bernardo e eu propomos que a SBBN passasse a ser uma associação associada. Hoje nós sabemos que a SBBN é uma sociedade científica afiliada. Desde então, a SBBN passou a realizar seus eventos conjuntamente com a FESB. Sem dúvida alguma, isso propiciou maior visibilidade da SBBN junto à comunidade científica nacional. Agradeço à SBBN pela oportunidade que tivemos ao longo desses anos de mostrar o nosso trabalho científico e, evidentemente, de todos aqueles pesquisadores que estão relacionados com a aplicação de radioisótopos, de técnicas nucleares na medicina e em outras áreas do conhecimento. Em 2016, nós começamos a participar dos eventos da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, com atividades nas reuniões anuais, mas também participando das questões comuns, dos manifestos, das atividades da defesa do marco legal de ciência e tecnologia, da lei da biodiversidade, informática, da movimentação pela liberação do FNDCT e de tantas outras demandas, porque foi um período bastante difícil e nós, sociedades científicas, precisamos nos fortalecer nesses temas comuns. Por outro lado, nós também passamos a fazer congressos em 2014, 2015 e 2016, junto com a Federação das Sociedades de Biologia Experimental, a FESB. Nesse sentido, programamos atividades comuns, fortalecendo a vinculação com a ciência básica e com a biologia experimental. Finalmente, em 2017, nós fizemos um congresso dentro do Instituto de Pesquisa Energéticas e Nucleares e usamos os laboratórios para oferecer cursos práticos e interagir com os pesquisadores do IPEM. Nessa ocasião, os colegas da FESB participaram como palestrantes e nos apoiaram também, e estabeleceu-se, então, um contato mais direto entre a FESB e o IPEM. E, a partir dali, também programamos atividades em conjunto e a FESB muito nos apoiou quando precisamos em relação à PEC 517 de 2010, que foi aprovada contra a nossa vontade, porque nós entendemos que enfraquece o projeto do reator multipropósito brasileiro. Esse projeto poderá garantir a soberania nacional na produção dos radiofármacos. Sem ele, nós continuaremos importando, pagando royalties e não teremos recursos para investimento em pesquisa. Tanto a SBPC quanto a FESB compreenderam e nos apoiaram nessa iniciativa. Eu agradeço muito aos 4 presidentes da FESB com os quais eu trabalhei,
primeiramente professor Walter Zin, que foi meu professor na FRJ, Dalton Vassalo, Hernandes de Carvalho e, finalmente, agora, Eduardo Columbari. Eu também agradeço aos ex-presidentes da SBPC, professora Helena Nader, que foi na ocasião em que nós entramos na SBPC, professor Ildeu Moreira, que muito nos ajudou nesse período, e agora o professor Renato Giannini. Uma outra questão foi a internacionalização da SBBN, se associando à União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, a IUPAB, em 2016. Essa foi uma colaboração do presidente eleito da IUPAB para o período 2017-2020, a quem eu muito agradeço, professor Marcelo Morales, e que nos convidou para participar do congresso da IUPAB, que seria no Rio de Janeiro em 2020, mas acabou sendo virtual em 2021. Então, sem o professor Marcelo Morales, dificilmente nós teríamos avançado nessa internacionalização. E por falar nisso, a área nuclear muito deve à professora Joyce Lipstein, que foi a primeira brasileira e a única até agora, o único brasileiro até agora, chairperson do ANSCI, que é o Comitê Científico das Nações Unidas para o Efeito das Radiações. E também foi a primeira brasileira a ingressar como membro efetivo da ICRP, que é a Comissão Internacional de Proteção Radiológica. E depois, graças à sua generosidade, ela levou outros brasileiros que foram seus orientandos no Instituto de Radioproteção e Dosimetria e também na UERJ. Então, a SBBN presta esta homenagem à professora Joyce Lipstein. A seguir, nós veremos o vídeo com os melhores momentos do Congresso 2021 da SBBN, em conjunto com a IUPAB, e eu agradeço às 3 diretorias que trabalharam comigo desde 2013 a 2022 e que possibilitaram a realização deste congresso. Depois dos melhores momentos, nós veremos a apresentação do presidente eleito, professor Tiago Salazar, a quem eu desejo sucesso, assim como a nova diretoria. Welcome, everybody! Taking into account that science is forever. Thank you very much for all the audience. Eu gostaria de convidá-los logo a visitar o nosso site sbbn.org.br e tomar conhecimento dos nossos congressos, dos eventos científicos nacionais e internacionais, dos nossos palestrantes, dos nossos pesquisadores, e tudo aquilo que a gente vem pesquisando e debatendo na sociedade.
O nosso interesse principal é com relação ao emprego das radiações ionizantes e não ionizantes na área de saúde. Nós temos desde pessoas interessadas no desenvolvimento de novas moléculas para o imageamento molecular, no diagnóstico precoce do câncer, as novas terapias utilizando radiações ionizantes, as novas modalidades de radioterapias. Temos interesse em ciência básica, em estudar os efeitos biológicos, celulares e moleculares das radiações ionizantes, como raio-x e gama, e as radiações não ionizantes, como a própria luz visível, a luz ultravioleta, laser, campos eletromagnéticos. Então, se você é interessado em câncer, estuda os mecanismos moleculares, celulares, imunológicos do câncer, você tem muito a contribuir com a Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, porque nós temos essa visão dos agentes físicos. Se você é físico, se você é matemático, se você é engenheiro, também tem uma contribuição grande nessa área de interface físico-biológica. Nós somos uma área integrada, interdisciplinar e transdisciplinar. Temos vários interesses de pesquisa e de colaborações. Então, venha conhecer a nossa sociedade e contribuir para o progresso dessa área tão importante para o futuro.